Mas você falou muito dessa coisa da, eu acho que de um eixo assim relacionado à identificação, né? Eu sinto que tem duas coisas que acontecem hoje em dia. Uma é identificação sempre foi algo muito importante para o ser humano. Quando a gente vivia naqueles bandos de menos de 100 pessoas, faz muito sentido que a gente tenha desenvolvido certos instintos para querer se identificar com o bando e ser bem visto pelo bando, né? É, essa coisa do, vamos dizer assim, é, eu preciso ser benquisto para que eu não seja abandonado, para que eu não seja exilado, né, para que a minha sobrevivência aumente, vamos dizer assim. Então, isso acaba sendo uma coisa que está muitas vezes no nosso DNA, está no nosso instinto. Só que a ideia é que aquele bando de 100 pessoas ou menos já não existe mais, né? Ele foi dissolvido numa sociedade maior, numa civilização, como você falou no teu exemplo mais cedo. 100 pessoas são os stories quando você recém acordou, né? Que você já teve contato. É, e aí, na sociedade de hoje em dia, a gente não desligou necessariamente esse instinto de buscar querer ser bem visto pelo bando, pela tribo ali, né? E para quem está se perguntando, por mais incrível que pareça, bando é o termo da antropologia para esses grupos. Então, é o termo técnico mesmo dos caras. Então, o bando agora ele tá na sociedade. A gente fica tentando muitas vezes lidar com esses nossos instintos de identificação de uma maneira muito mais desafiadora. E eu sinto que isso pode levar muitas vezes, é uma teoria até um tanto quanto pessoal, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre para ver se eu não estou enlouquecendo sobre isso. Mas isso pode ser uma das coisas, um dos fatores que pode influenciar essa nossa coisa de buscar uma identificação por determinados grupos, ideias, ideologias e várias outras coisas, né? Como você falou, se ataca um determinado grupo com o qual eu me identifico, uma ideia com a qual eu me identifico, eu me sinto pessoalmente atacado, né? A gente gera um imprint ali. E junto com isso, eu sinto que tem um fenômeno, eu não sei quando esse fenômeno começou, eu não sei se ele é um desses fenômenos que nem a gente estava falando ali do Sócrates reclamando da juventude, né? Se é um fenômeno super antigo, ou se ele é um fenômeno mais moderno, que é a ideia de, caramba, como a gente se obriga, pelo menos hoje em dia, a ter opinião sobre tudo. A gente não se permite admitir que a gente não tem uma ideia fixa sobre alguma coisa, por mais que a gente nem conheça direito aquela temática. Parece que a gente sempre tem que ter uma opinião clara, né? Eu nem sei tanto, eu sei uma ou duas informações sobre algo, mas me é cobrado socialmente que eu tenho uma opinião, que eu tenho um posicionamento sobre determinada coisa. Parece que a gente admitir, tipo, cara, sabe que eu não sei, eu não tenho tanta informação, eu ainda estou prospectando, eu não consegui nem formar ainda uma opinião muito boa, né? Ou, na verdade não é nenhuma coisa que eu me importo tanto, então eu nem tenho uma opinião tão grande porque eu nunca fui muito atrás dessas informações. Parece que a gente falar isso em voz alta é uma espécie de pecado capital. Né? Então, eu sinto que tem mais esse fenômeno, vamos dizendo assim, empurrando a gente para colar muitas vezes nessas informações, nesses grupos, e ficar nessa coisa de eu não posso demonstrar fraqueza nas minhas opiniões, eu não posso demonstrar minha vulnerabilidade e tudo mais. E eu sinto que esse eu não posso demonstrar minha vulnerabilidade é um fator que contribui para muitas vezes o que a gente chama de uma autoestima baixa, né? Porque como tá rolando ali a conversa nos comentários, definir o que é autoestima é muito complexo, inclusive. Né? A gente pode definir com vários subfatores diferentes e várias coisas assim, mas não conseguir demonstrar a nossa vulnerabilidade, eu acredito que é uma das coisas que pode estar relacionado com o que a gente geralmente percebe como sendo essa baixa autoestima, né? O que a gente tende a chamar de baixa autoestima. E essa coisa dessa cola muito direta em grupos, assim, muito desesperadamente, eu acho que também acaba criando uma espécie de vulnerabilidade a mais que pode gerar esse fenômeno que as pessoas acabam falando de baixa autoestima aí também. Mas eu quero jogar pra você, cara. O que você acha de tudo isso? E se você quiser aí já meio que emplacar assim mais umas palavras, né? É, se você tem dicas pra dar pras pessoas nessas
convivências online de internet, né? De, tipo, ser da tua prática, né? Se você fosse pensar, assim, uma coisa, um top 3 de coisas, qualquer coisa assim que você pensa, cara, de tudo que eu tenho vivenciado e trabalhado com esse assunto, né? Quais seriam as dicas mais genéricas e mais interessantes que você daria para as pessoas nessa relação com o digital aí? Legal, legal. Eu acho que vou dar essas dicas ali no final, né? Tentar sistematizar assim. Mas acho muito interessante, né? Todo esse papo ali sobre autoestima. E eu percebo muito a autoestima como um exercício contínuo, né? Da gente identificar e valorizar as nossas singularidades. Meio romântico, assim, essa definição da autoestima, né? Ela é bem diferente, mas ela envolve, então, realmente, a gente pegar e identificar em nós o que é nosso e só nosso, né? E valorizar, né? Essas nossas características físicas, psicológicas, né? Vivências, experiências, companhias, momentos, gostos pessoais, né? Então, e eu sempre coloco isso, né? Como que a gente tem uma boa autoestima hoje em dia, sendo que a gente só olha para os outros, né? Pela internet, por exemplo, né? Se eu só olho para os outros ali, vejo que os grandes feitos deles, né? O grau de, enfim, né? Vejo a condição da vida dos outros, que também é uma forma ilusória de entrar em contato com a vida dos outros, porque no digital tudo se filtra, né? De maneira consciente, inconsciente ou tecnológica. E então eu fico pensando muito nisso, né? De como a gente deixa de olhar para a nossa própria vida, isso influencia na nossa autoestima, porque a gente não se percebe, né? Não há uma autopercepção. E isso não é raro, a gente teve ali um fenômeno, não é um termo cunhado assim, né? Cunhado é uma palavra engraçada. Mas eu vejo muito essa questão da identidade esvaziada mesmo, né? Eu não consigo ali me conhecer, me reconhecer, né? Eu não sei muito bem quem eu sou, o que que eu gosto em mim, né? O que que eu não gosto em mim, o que que eu faço com o que eu gosto e o que que eu não gosto. Então, é comum, assim, a gente ter essa identidade dificultosa, né? Assim, com uma construção difícil, né? Ou esvaziada, igual eu falei, assim, né? Mas é aqui que entra a parte até dos diagnósticos, né? Eu li ali a pergunta, né? O que leva algumas pessoas a quererem ser psicopatas, né? Assim, eu li essa pergunta muito com um viés, eu quero esse diagnóstico, eu quero ser essa pessoa, né? E como isso tem a ver, pode ter a ver, assim, né? Graus, né? Nuances e tal, com uma discussão mais global sobre por que as pessoas elas buscam tão avidamente diagnósticos hoje em dia, né? O que é um assunto de uma live sozinha, né? Uhum. Sobre essa parte dos autodiagnósticos e da identidade, né? E eu responderia, assim, lendo a pergunta dessa maneira que eu li, né? Do porquê alguém queria um diagnóstico, eu vejo que hoje em dia a gente percebe muito nossas singularidades como algo divergente, né? Ah, eu não sou igual a todo mundo. Eu não consigo focar 5 horas num texto, logo eu tenho TDAH, né? Eu não sou igual aos outros. E quem que consegue focar 5 horas num texto? Assim, muito raro hoje em dia. Isso é um fenômeno integral, um fenômeno global, né? Então, tem várias variáveis que influenciam na nossa capacidade de foco, inclusive tecnológicas, né? Então, eu percebo muito é engraçado falar assim, né? Mas essa autopercepção das pessoas vendo em si ali características que acham que são desvios, sumariamente. Isso eu estou falando de apropriações indevidas, né? Diagnósticos, né? Depois eu vou falar da parte, né, saudável disso. A parte de aceitação, de acolhimento público, é muito mais fácil e aliviante para mim ter um diagnóstico, porque daí as pessoas vão aceitar ali a minha condição, podem esperar menos de mim, podem me acolher, né? Eu posso participar de uma comunidade que em volta daquele diagnóstico, então faço parte, né? Igual tu comentou ali, né, Arthur? A terceira questão, desinformação. Então, aqui, né, eu acredito naquele vídeo que me fala 5 sintomas ali, sintomas, né? Até o vocabulário, né? Uhum. Mas é 5 sinais e que eu tenho determinado diagnóstico, eu acredito naquilo, logo eu tenho aquilo, né? E no outro ponto,
assim, isso é um fenômeno também que tem responsabilidade dos próprios profissionais em saúde psicológica, né? Mas as pessoas não buscarem profissionais para aferir essas coisas, e com isso elas são ingênuas, porque a gente está sempre sujeito a viés. Então, uma pessoa se autodiagnosticar é algo inconcebível, porque a gente tem muito viés. Eu posso me achar de várias maneiras diferentes, mas é um profissional que vai pegar e falar, oh, realmente, tu tá fazendo isso mesmo. Mas se a gente depender só de nós mesmos, numa autoanálise, isso é muito fraco. A gente é cheio de viés. Muito, assim. Então, tem essa ingenuidade. E, por último, eu colocaria sobre essa medicalização da vida, né? Sobre como a popularização dos discursos sobre diagnósticos é muito positiva, porque permite que as pessoas acessem profissionais, mas quando elas não acessam, elas tendem a reduzir ali determinados fenômenos a um âmbito mais médico, assim, e elas querem se explicar a partir disso, né? A partir desse, porque eu sou border, porque eu sou TDAH, porque eu sou, né? Porque eu quero ser autista, eu quero ser, né? Fenômeno A, fenômeno B, transtorno A ou B. E aqui eu acho muito relevante falar, assim, que a parte mesmo quando bem aplicado a parte do diagnóstico, é fundamental a gente ver que há uma identidade fora dele também, né? Tem ali por características das pessoas, né? Singulares e afins. Agora que eu vi o tempo ali, estou vendo perguntas mais interessantes, e, né, a gente está até falando da essência do homem ali, eu vi alguma coisa ali que cada... bicho, bem legal, bem legal. Pois é. E eu vou pro finalzinho só, Uhum. na verdade, eu acho que vamos construir qualquer coisa, qualquer comentário que você tenha a mais disso. Uhum. E daí eu vou para aquelas três dicas, né? Top 3 dicas para melhorar a relação com o digital. Beleza, beleza. Posso falar um pouquinho então? Bora, bora. Beleza, ok. Então, eu gostei muito, só construindo no que você falou, né? Em primeiro lugar, tem um termo na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, que são as distorções cognitivas. E tem uma delas, se eu não me engano, é justamente a última que é trazida no livro do Aaron. Ele fala de comparações injustas, que é quando a gente compara o resultado de uma pessoa, geralmente, né, um sucesso, uma conquista ou alguma coisa assim, porém não considera os caminhos diferentes, as realidades diferentes, os contextos diferentes, as histórias diferentes, as características diferentes, os acessos a recursos diferentes e tantos outros fatores diferentes que eu e a pessoa que está sendo fonte da nossa comparação temos. E a internet, isso é uma coisa que independe da internet, né? Isso é uma coisa da vida como um todo, né? Mas justamente por causa desses filtros, como a gente estava falando mais cedo ali da internet, é mais fácil a gente cair nessa distorção cognitiva nas redes sociais. E essas comparações injustas, elas, só o fenômeno em si, independente das redes sociais, ela causa uma sensação de insuficiência e baixa autoestima em nós, que é muito interessante, né, de a gente perceber, porque ela é completamente disfuncional, é uma coisa assim que é baseada numa leitura errônea da realidade. Então, quando a gente está desconfortável com algo em nós, a gente tem que tentar pensar o quanto que aquilo está baseado na realidade ou não. Porque se tiver baseado na realidade, pode ser algo que informa a gente de algo que a gente quer mudar, que pode mudar ou algo assim. Porém, muitas vezes, quando ela é baseado numa leitura errônea da realidade, a gente nem sabe o que mudar e só fica sofrendo e não consegue avançar. Né? Então, isso é bem interessante da gente perceber. Outro ponto que você falou ali, com relação aos diagnósticos, né? Os diagnósticos com toda certeza davam papo só à parte, né? Quem sabe seja uma temática bem importante para uma próxima. E até para te deixar um pouco mais por dentro, né? Eu tô jogando com o pessoal ali nas lives, o The Coffin of Ending Lei, e tá rolando muito uma discussão de que personagens na história têm quais diagnósticos. Né? A Ashley tem transtorno de personalidade borderline, antissocial, ou sociopatia, psicopatia, né? O Andrew, que é o irmão dela, tem isso, tem aquilo. Então tá rolando uma discussão bem interessante, né? E até para falar ali um pouco pro pessoal, não se preocupem, que inclusive no domingo que vem é uma das coisas que a gente vai estar falando na live.
além de estar fazendo uma discussão bastante sociológica sobre canibalismo, a gente vai estar falando sobre as diferenças que a gente tem entre sociopatia e psicopatia, que hoje em dia, modernamente, só são utilizadas basicamente na área de criminologia, que é uma interface entre sociologia e psicologia, que estuda o fenômeno do crime e dos criminosos. Então, é um pedaço bem pequeno. E eles não trabalham com diagnósticos, eles trabalham com a ideia de perfis de criminosos. São conceitos assim bem diferentes. Então, sociopatia e psicopatia geralmente são perfis dentro da criminologia, né? E daí o transtorno de personalidade antissocial, que é uma parada mais da psicologia em si, é uma coisa um pouco diferente, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre as semelhanças e diferenças entre essas ideias aí na próxima live.